Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e esse é o canal da Creative Forge. Uma das coisas que eu gosto bastante do hobby de pintura de miniatura é a produção de cenário para as peças que a gente pinta. E já faz um tempo que eu tô querendo criar uma cena no tema medieval, fantasia, por umas miniaturas de kobold que eu imprimi, que inclusive eu vou usar no meu RPG de mesa. E aí eu queria me forçar a pintar as peças desse cenário usando somente tinta nacional. Eu peguei umas referências na internet para criar essa composição geral de cores e de cenário dentro daquilo que eu estou imaginando e que faça sentido para as peças que vão estar ali nessa cena. E aí nesse vídeo eu vou pintar parte desse cenário, eu vou pintar uma peça de madeira que é como se fosse uma espécie de um muro ali que está cercando ali uns personagens, ali uns kobolds. E aí eu vou mostrar só o processo da pintura dessa peça de madeira e vou fazer um outro vídeo de uma forma um pouco mais resumida, não focando tanto na pintura, mas na composição geral e na montagem desse cenário. Então vamos ver como foi sofrer usando as tintas nacionais para pintar a peça. Mentira, aí é pesado, né? Zoeira aí. Bora ver então como ficou esse processo. E antes de falar das referências, eu quis mostrar aí as peças que vão compor o cenário que eu tô pensando em montar. E aí todas elas eu quero pintar só com tinta nacional. E o que é legal dessas peças é que tem uma variação bem diferente de elemento. Tem bastante tecido, madeira, tem até uns machados aí, então a ideia é pintar tudo isso com tinta da Acrylex. As miniaturas eu pretendo colocar uma base nelas que eu quero aproveitar ela se eu quiser usar depois no RPG de mesa. Então na verdade elas vão estar posicionadas em pontos específicos da cena, porém de uma forma que elas não fiquem coladas numa base maior que eu vou criar provavelmente com um pedaço de isopor ou algo parecido. E essas miniaturas são de dois estúdios diferentes. A parte do cenário é da Cast and Play e os kobolds são da Artisan Guild. E nesse vídeo eu vou pintar especificamente essas peças de madeira do cenário. Como eu já mostrei num outro vídeo, eu gosto bastante de usar esse site, o ArtStation, para pegar referência para fazer as pinturas de miniatura. E o que é legal desse site é que como ele é forte em arte digital, então tem muita coisa diferente. Você até acha alguma coisa ou outra de pintura de miniatura, mas é muito pouco. O forte mesmo é esse apelo para arte digital. Tem muita coisa de modelagem em 3D e tudo isso serve como referência e sempre ajuda a inspirar algo que a gente vai começar a pintar. E eu separei essas imagens para ter uma ideia de composição geral da cena, né? Eu quero um negócio mais parecido com um deserto, mas que tenha vegetação, né? Que não seja aquele negócio completamente quente, laranja e morto. Eu quero uma mistura de deserto, mas com uma certa vegetação. E as tintas que eu vou usar para pintar essa peça de madeira é o marrom escuro, marrom, verde oliva e ocre, todos da Acrylex. Como camada base, eu estou usando o marrom com um pouco do verde oliva. E depois de secar, vai ficar desse jeito. E a tonalidade anterior eu fui adicionando um pouco mais do marrom e o verde oliva, porque eu não quero perder essa tonalidade esverdeada. E aí eu fui aplicando da metade para cima dessa peça. A ideia é que a base fique mais escura e à medida que vá subindo, os tons vão ficando cada vez mais claros. E para ir clareando, eu fui adicionando o ocre na mistura anterior. E essa mistura mais clara eu fui adicionando nas partes mais acima da peça, mais próximos da ponta. E para as pontas da madeira, eu estou fazendo uma mistura do ocre, marrom e o verde oliva. Mas como eu quero que essa tonalidade fique mais clara, eu vou colocar bastante o ocre.
que nesses últimos passos eu nem estou me preocupando muito com suavidade de transição entre uma cor e outra, porque depois eu vou aplicar bastante camada com o dry brush, que é aquela técnica do pincel quase seco. Então, naturalmente, essas transições já vão ficar mais suaves. E aí eu já tenho as cores bases da peça finalizadas. E com um pincel um pouco maior e a tinta quase seca, eu vou aplicando esse dry brush com o tom médio, a mistura do marrom e o ocre. E nessa mistura eu só fui adicionando cada vez mais o ocre para ir clareando a tonalidade e subindo ali a área da pintura mais próximo das pontas da madeira. E aí, para fazer uma divisão nessa área onde a madeira foi entalhada, né, para ficar essa parte mais pontuda, eu estou usando o ocre puro para fazer bem essa divisão. E para aumentar o contraste, eu estou usando um wash preto da Arsenal Craft. Não necessariamente precisa ser dessa marca, qualquer wash preto que você tiver vai ficar legal. Porém, depois no resultado final, eu pensei que eu poderia ter usado um wash mais marrom escuro, alguma coisa puxado por um sépia, talvez não teria dessaturado tanto. Mas de qualquer forma, a ideia é fazer com que os vincos da madeira fiquem bem evidentes. E agora eu estou voltando com o dry brush daquela mistura de marrom e ocre. E eu vou repetir esse processo, adicionando o ocre e subindo a área da pintura, cada vez mais para a ponta. E agora, para dar um pouco mais de detalhe e fazer um acabamento, eu estou reforçando como se fossem umas highlights mesmo da peça, com essa mistura do verde oliva, marrom e bastante do ocre, passando em algumas extremidades que eu achei que ia ficar mais evidente aí essas divisões da madeira. E para a ponta da madeira, eu acabei não citando lá quando eu falei das tintas, mas eu estou usando a tinta areia também da Acrylex. Mas aí eu estou aplicando em regiões bem menores e bem nas pontas ali da madeira. Para esses tecidos eu estou usando como cor base o ocre. E nessas regiões do tecido eu estou aplicando de novo o wash preto da Arsenal Craft. Depois de seco, fica desse jeito.
E utilizando a mistura do ocre e o areia com as laterais do pincel, eu vou passando assim nesse tecido para ressaltar essas partes mais saltadas aí e fazer uma diferença exatamente do que é tecido e do que é a madeira. E para as regiões da madeira eu quis deixar um pouco mais saturado e estou aplicando aí uns glazes, que é basicamente um marrom bem diluído, nessas regiões centrais da madeira. E para dar uma variação nos tons, próximo ali dos tecidos eu apliquei esse wash também da Arsenal Craft, o verde, para dar uma sensação ali de sujeira e um musgo e assim criar essa variação de cor. E agora já está quase finalizado. Eu vou só aplicar um pouco mais do areia nessas extremidades do tecido. E tá aí meu resultado final. Bom, essa é só a primeira de muitas peças que eu tenho que pintar ainda para fazer o cenário, deixar tudo aquilo pronto que vocês viram no começo do vídeo. Mas eu fiquei bem feliz com esse resultado. Eu achei que poderia ter ficado um pouco mais saturado, porém como é uma peça de cenário, ela não vai ser o meu assunto principal na cena, né? As miniaturas ali que eu acho que devem chamar mais atenção. Então todo esse cenário eu vou segurar um pouco a saturação e até a luminosidade para tentar trazer ali aquele primeiro olhar para as miniaturas mesmo dos kobolds que vão ficar no meio da cena. E aí, curtiram? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa um like e põe aí nos comentários o que você achou dessa pintura, que assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse. E nesse vídeo é isso aí, valeu e até mais!